E aí, e como começou? Porque eu lembro que quando. Não sei se você estava junto também, quando começou os donos da bola, era com o Datena apresentando, né? Não, é assim, era um outro programa, que era o São Paulo Acontece, na Ah, época. é. Com o Datena, foi assim, o Datena Mas aí você já estava nessa época do Datena? eu era editor do Jogo Aberto na época. Tá. E o Neto era o comentarista do Jogo Aberto Que também. era o Milton Neves. Não, era a Renata Fã já. Já era a Renata. Já era a Renata, sempre foi. O Jogo Aberto sempre foi depois com a que eu ia falar Renata. da Renata. A O Renata Milton, é foda o também, Milton era do Debate Bola, Mas na qual Record. foi o programa que o Neto tretou com o Benjamin? Foi Jogo Aberto. Foi com Era a Renata apresentando. Não era o Milton Neves? Não era o Milton. Caralho. É que o Milton põe tanta pilha, o cabeçudo, que a galera acha que Tudo é ele, né? tudo é ele, mas não é a Renata. Mas enfim, era o São Paulo Acontece, que acho que durou pouco tempo. Na verdade, o São Paulo Acontece era um jornal de notícia, que começava nesse horário aí, 1 da tarde. Só que era um jornalzinho que não dava audiência. E aí o Datena falou, eu quero, porque o Datena manda prender e manda soltar, né? Manda. Ele falou, quero fazer um programa de esporte na hora do almoço junto com os caras. E aí deixaram, falou, até o São Paulo Acontece. Ele pegou, tá bom, o São Paulo Acontece. E ele emprestava o Neto e o Ulisses Costa do Jogo Aberto. Ulisses Costa. Então, no começo, ele até entrava num estúdio, e os dois no estúdio do Jogo Aberto mesmo. Então, eu ficava meio que já coordenando os caras, os dois no estúdio do Jogo Aberto. Que fazia como se fosse um link, né? Do estúdio, da Atena em um estúdio e os dois no outro. E aí, deu super certo o programa, era engraçado. O Datena é figuraça, assim, pra quem não conhece ele, acha que ele é turrão, aquele cara de polícia. Eu particularmente gosto dele pra caramba. Ele, cara, quando você senta pra trocar ideia, é um cara sensacional. E aí deu muito certo, só que foi quando ele teve a proposta da Record, pra ir pra Record. E aí ele ia pra Record, ele falou assim, Netão, vou fazer o seguinte, depois a gente fica sabendo, né? Você vai herdar o São Paulo Acontece. E ele, porra, é mesmo, tal, não sei o quê. O Neto não tinha experiência de apresentação, foi a primeira experiência de apresentação que ele teve. E aí ele pegou o São Paulo Acontece, mas os caras já estavam planejando um programa novo, para ter uma coisa nova. Então a própria Band já estava criando, era para ser, pouca gente sabe, era para ser o dono da bola. O programa ia ser em cima só da figura do Neto. Entendi. E o Neto mesmo falou, eu não quero isso, porque vai ficar muito centralizado em mim. Então ele falou, não, vamos pôr os donos da bola, que a galera aqui de, porra, sabe, todo mundo tem a sua parcela de importância aqui. E na época, o embrião do programa tinha também o Denilson e o Edmundo. Donos da Bola começou com isso. Se você pegar o programa de estreia, que foi no dia 7 de março de 2012, nós vamos fazer 10 anos no próximo dia 7 de março. Tinha o Edmundo e o Denilson, e o Ronaldo Fenômeno. E eu acho que o Ronaldo Giovanelli, eram os 4 caras. A gente estreou com um time forte. Caramba. Lá. Só que, enfim, o negócio foi criando de uma forma, e tem muita vaidade envolvida também no meio da televisão. Acredite, muita. Às vezes a gente tem que lidar muito mais com vaidade do que com conteúdo. E, enfim, as pessoas foram saindo tal, e a gente criou um time forte. Hoje são os caras fixos que a gente tem no programa. Além do Neto apresentando, é o Veloso, o Souza agora. A gente tem o Dirceu Maravilha e o Canhão, que são 2 narradores. E tem o Fernandinho Fernandes, que é o nosso repórter. E a gente dá oportunidade para outros jornalistas, né? Então vai muitas vezes o Fred Ring, o Bruno Lohance, Fred Júnior, o Rodrigo Vessone, que são jornalistas. Hoje foi o Thiago Asmar, que é que é o pilhado, né? Que são caras fortes. E a gente tem esse lance de dar oportunidade. Só que o programa, ao longo dos anos, mudou muito o conceito dele mesmo, sabe? A gente chegou a ter 2 horas de duração, então a gente tinha que ter mais matéria. E antes a gente explorava mais o ex-jogador. Cara, todo ex-jogador que você imaginar já falou nos Donos da Bola. Todo mundo. Tinha um quadro, você imaginar. Né? Tinha um quadro como se fosse o... Depois das Chuteiras. Depois das Chuteiras, Era muito legal. Era muito legal. A gente sempre teve prazer de valorizar o ex-jogador, sabe? E a gente fez muita coisa. Depois da Chuteira, a gente tinha um por semana. Acho que era 1 por semana ou 1 por mês, não lembro. Não, mas nós tivemos mais de 120, que era o Nivaldo Decilo, o nosso repórter, que fazia. Então foi muito legal, assim, Só que o passar dos anos e assim, a gente caiu por uma hora porque a Band contratou a Kátia. Então, o ajuste de grade
fez com que a gente também ajustasse o conceito do programa. Então hoje o nosso programa é mais hard news, na pegada, polêmica. A gente tem pouco tempo para dar o gás na É audiência. falar Não do que para. tá acontecendo. Não tem muito mais pra matéria. Então não dá mais tempo para mais- falar muito de comportamento. A gente criou até um quadro recentemente que a gente fez o Origens, que a gente ia na cidade do cara. Pô, uma matéria com o Amaral foi sensacional. Que, puta, o Amaral, os caras faziam xixi nele onde ele morava. Puta, não, mas foi uma coisa foda. E só que não dá. Assim, a gente percebeu que não dá mais para fazer uma parada muito de comportamento. Porque a gente depende assim, todo programa de televisão, falar especificamente no nosso, na Band lá, você tem que dar audiência e comercializar bem, cara. Senão, se você pender, se não tiver nenhum dos dois, você cai, velho. O programa acaba. É grana. E é isso. Mas se não der audiência, como tem programa lá, mas vende bem, fica. E como que vende bem sendo audiência? Qual que é o esquema? Na É verdade, assim. amizade do Às vezes o apresentador tem bons contatos. Às vezes o apresentador porque o cara ganha porcentagem no negócio. Depende também do acordo que existe na televisão. Então tem programa que o apresentador é parceiro da televisão. Tá. Já tem programa que não, que o cara é funcionário e ganha em cima de merchandising mesmo. Que E é o como- caso do Neto.